Amigos, bom dia. É sempre uma satisfação nós nos reunirmos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Que bom que a Sandra disse que eu estou aqui, porque dessa maneira eu me sinto reencarnado ainda. Ela disse, ele está aqui, que bom, estou sendo visto. Pessoal, nós, quando consultamos o Livro dos Espíritos, na sua questão de número 860, na realidade, toda a obra, as respostas dos Espíritos, elas se aprofundam e tocam em pontos onde uma resposta, por vezes, nós podemos escolher material para as nossas pesquisas, nossos estudos, dentro da mesma resposta em vários aspectos. Nessa 860, os Espíritos, entre outras abordagens, eles dizem para Kardec que o único objetivo da vida é o bem. Exatamente, você encontra, o único objetivo da vida é o bem. Interessante, porque essa obra, ela não é uma obra, aliás, ela é inicial, ela não é uma obra de uma leitura, ela é uma obra para estudo, para pesquisa, lançada há 166 anos atrás, em 18 de abril de 1857, é uma obra filosófica do Espiritismo. Depois nós temos outras complementares, onde o dos médiuns, por exemplo, ela é científica, o Evangelho espiritualizante, etc. Mas é interessante notar que, por vezes, por ela ser dos Espíritos, a gente deixa para os Espíritos ler. Um amigo nosso relatou recentemente que ele entrou na cozinha da casa dele e tinha o Livro dos Espíritos aberto sobre a mesa da cozinha. E ele perguntou para a esposa, por que o Livro dos Espíritos está aí aberto sobre a mesa? Disse assim, para os Espíritos lerem. Não é o Livro dos Espíritos? Então eles podem ler e se esclarecer e, evidentemente, vão embora e nós ficamos protegidos. Olha que beleza! O livro é dos Espíritos, você dá para os Espíritos lerem, mas só que tem uma diferença. Nós também somos espíritos. É aquela velha história do garoto, que passa correndo pela estante e diz, mãe, o que é aquele livrão preto que está lá na estante? E ela diz, não é um livrão preto, meu filho, aquilo... Quem? Araci, está aqui. Aí ela disse, não é um livrão preto, aquilo é a Bíblia, é o livro de Deus. Eu disse, bom, então devolve para ele, porque aqui em casa ninguém lê mesmo. Então, se é de Deus, devolva para ele. Veja, todos esses aspectos são para que nós possamos nos orientar e verificar que o bem, ele sem sombra de dúvida, é o objetivo final da nossa existência, ou é o objetivo da nossa vida. Mas aí você vai perguntar, mas e outros aspectos da minha vida, os meus relacionamentos, a minha vinda para o KSSF, etc. Tem outras coisas na vida, meu momento de lazer, entre tantos aspectos meu trabalho, etc. Se nós formos analisar, está tudo inserido no mesmo propósito, no mesmo aspecto. Porque o bem é amor. E se o bem é amor, e Deus é amor, tudo que nós possamos ter, fazer, etc., está inserido nesse particular. Não é verdade? Tudo é amor. Então, ele é o único objetivo da vida. E a prática dele é algo extremamente simples. Essa construção, ela não se dá por atacado, pessoal. Ela se dá no varejo, homeopaticamente. Trouxemos um exemplo que você já deve ter passado em algum momento da sua experiência até agora, e por vezes nós não damos um valor tão significativo. É um exemplo simples. Quando o Chico Xavier ainda residia em Pedro Leopoldo, essa história pode ser conhecida de você, porque está em algumas biografias dele. Ele estava atrasado para a hora do trabalho e ele estava passando muito rápido na frente da casa da dona Araci. E a dona Araci disse, Chico, eu preciso falar com você.
E ele disse: Dona Araci, eu estou muito atrasado para o meu horário de trabalho, então eu falo com a senhora em outro momento. Avançou mais alguns passos. Emmanuel, o mentor dele, surge para ele e diz: Chico, volte para atender a Dona Araci, porque serão só apenas alguns momentos. Isso não vai fazer a menor diferença. Você já está atrasado. Aí o Chico deu meia volta e foi lá. Disse: pois não, Dona Araci. Dona Araci disse: Chico, sabe o que é? O doutor Bezerra de Menezes, espírito, através da mediunidade do Chico, tinha um receituário homeopático. Ela disse: eu fui ao centro, recebi a receita do doutor Bezerra para a medicação homeopática, mas eu não sei, eu tenho dúvidas sobre como eu vou utilizá-la. Aí o Chico pegou a receita, disse: Dona Araci, a senhora faz assim, assim, assado, e devolveu a receita, disse: bom, agora tenha um bom dia, etc., e saiu, e ela disse: Chico, vá com Deus. Quando ela disse isso, Emmanuel surge para ele novamente e diz assim: Chico, vire-se e olhe na direção da Dona Araci. Saía, e a gente às vezes acha que o que a gente fala não leva a nossa energia, saía da boca da Dona Araci um verdadeiro jato luminoso na direção dele. Quantas vezes você já tomou ou já disse: vá com Deus? Deus lhe pague. Deus te abençoe. Nesse instante, é tão interessante que nesse instante aquilo que nós estamos, não precisa ser necessariamente a palavra articulada, porque às vezes é o seu pensamento. Nós atuamos no nosso duplo etérico, que é o vitalizador da nossa organização fisiológica, e emitimos material, né, magnético, energético, junto com aquilo que está sendo pensado ou literalmente materializado, né, na palavra articulada. Literalmente. Vá com Deus. Deus te acompanhe. Deus lhe pague. Porque ela poderia ter dito para ele, se ele não atendesse: vá para o esquinto dos infernos. Percebeu? Seria a mesma energia, só que em um estágio... É a mesma energia, só que num estágio desequilibrado. Quando você vê o amor e o ódio, não são duas energias. O amor é a energia equilibrada, sublime. O ódio é a mesma energia desequilibrada. Por isso que você encontra colocações do tipo: o ódio é o amor que enlouqueceu. Né? Na realidade, não é o amor que enlouqueceu, é a energia que formata o amor, é a mesma que formata o ódio. A condição é semelhante, nós é que damos o direcionamento. Por isso que, veja, quando nós trouxemos aqui a proposta desse tema da construção do bem, nós verificamos que essa construção é em aspectos os mais simples possíveis, não é verdade? Nós podemos praticar o bem aonde, como, do jeito que a gente quiser. Você está no seu veículo, né? Você pode emitir bons pensamentos em favor de pessoas em preces intercessórias. Você ouve uma notícia, por exemplo, ou sabe, ou se recorda de uma notícia, e em vez de vibrações de preocupação, que é pré-ocupação, não vai resolver absolutamente nada, e vai nos prejudicar, porque altera o nosso padrão vibratório, consequentemente altera o nosso sistema fisiológico, dependendo do nível dessa pré-ocupação. Por situações que não vão nos envolver, mas é uma pré-ocupação, nós podemos interferir de tal maneira que o nosso sistema imunológico fique abalado, por situações que nós não seremos envolvidas. Então, veja o quanto é possível, né, nós dirigirmos uma prece,
passarmos por algum local com segurança, etc., e olharmos a paisagem e emitirmos uma prece de gratidão, ou apenas a gratidão do reconhecimento da beleza, da oportunidade, isso é construir o bem, não é? Não são só momentos especiais que nós construímos ou exercitamos a realidade de nós mesmos. Não é? Porque essa é uma realidade em nós mesmos, que vai sendo exercitada. Nós não somos bons por decreto, nós somos bons por exercício. Não é? Nós não amamos por decreto, nós amamos por exercício. A sua mãe dizia para você, muito provavelmente, algo semelhante a isso. Seja um bom menino, seja uma boa menina. Vocês ouviram isso alguma vez na vida, não? Às vezes até já adulto. Menino, toma juízo. Menina, toma juízo. Veja lá com quem você vai andar. Até porque o problema sempre é o filho dos outros. Nunca é. Mas é claro, mãe é mãe. Não é verdade? Mãe é mãe. É óbvio. O coração de uma mãe é a maior expressão de amor que se tem conhecimento materializado no planeta. Mãe é mãe. E existem poucas exceções. A grande maioria, não é? Cumpre a situação da sua proposta na naturalidade que tem. Então, veja, esses aspectos são recomendações que a gente procurou fazer o quê? Dentro do possível seguir. Vai construindo. E somos auxiliados. É pela mamãe, é pelo papai, é pelo amigo, pela amiga, é pela inspiração de espíritos, né? Procure fazer o melhor, faça o bem. Você vem na casa espírita e ouve isso, né? Você pega uma obra, nós pegamos uma obra e lemos, e o toque é exatamente, perdoe-se, procure se melhorar, ame-se, etc. Por quê? Porque é exercício em nós. E tem um fator primordial que funciona perfeitamente, que é uma metodologia que se chama reencarnação. É uma metodologia evolutiva e que permite que nós, como espíritos, possamos exercitar as duas asas que nós temos para chegarmos completas à condição superior, que é o amor e a sabedoria. Que Emmanuel coloca nessa obra Pensamento e Vida, dizendo que através do amor nós valorizamos-nos para a vida e através da sabedoria nós somos pela vida valorizados. Essa metodologia evolutiva nos permite tirar da teoria para a prática. Não é? Programação. Nós vamos reencarnar e eu vou te encontrar. Você vai estar morando nos Estados Unidos e eu vou acabar, não sei, vai me dar um faniquito no Brasil e eu vou me mudar para os Estados Unidos. Você nasceu lá. Muitas histórias são assim. Você nasceu lá, estou usando os Estados Unidos pelo óbvio, né? E eu vou te reencontrar lá, não é verdade? E reencontra mesmo. Reencontra mesmo. O bom é quando a gente reencontra por amor. Eu não sei por que dar risadinha. O duro é quando a gente encontra para se ajustar. Não é? É verdade. Porque pelo amor nós nos unimos, mas pelo acompliciamento também. Ou seja, a gente se encontra. Olha a programação. Na programação tudo é lindo, não é verdade? É como programar uma viagem. A felicidade está no durante, não está exatamente lá no ponto final, que, pum, acabou. É o durante. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos visitar isso, vamos dar uma de mochileiro e não sei o quê, papapá. É um programa fantástico. Fazemos esse programa no processo reencarnatório, não no detalhamento, mas esses aspectos superiores. Vamos nos encontrar, então, dessa maneira, e a gente vai se casar e morar numa casinha bem humilde e ter 16 filhos. Crescei e multiplicai-vos, né?
Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí, chega aqui. Chega aqui, você que não é boba nem nada. Encontra o cidadão, muda para cá, você encontra pobretão. Aí ele diz, não, a gente vai se casar e ter 16 filhos. Você nego. Para com isso. Onde você tirou? Está delirando? Está delirando? Vamos devagar, percebeu? Muda. Não muda? Pode mudar. Pode mudar. Livre-arbítrio pode mudar. Não, vamos na prática. Sai, né? Sai e vai na prática. Não é a programação da viagem. Assim, assado, pode dar uma zebra, né? No meio do caminho. Vamos ter que refazer, vamos ter que rever, ter que cancelar, etc, etc, etc. É na prática. A gente vem... Por isso que as nossas propostas, a boa notícia é essa, as nossas propostas elas não são gigantescas, elas são adequadas, que é justo. Elas são adequadas para que nós possamos realizá-las com folga. Elas são adequadas. E elas são altamente benéficas para o ser. Tanto é que esta condição vai se compreender que a reencarnação é modelo escolhido por Deus para que a gente evolua, enquanto a gente não se cuida por conta própria. Aí sim, faz todo sentido. Então, enquanto os mentores vão dizer assim, não vai dar para você se encontrar com ela ou com ele e ter 16 filhos. Menos. Não, porque eu quero ser... Não precisa. Vai devagar. Se encontra com ela, trabalhem, estudem, e 1 ou 2 vai estar bom. Não é? 1 ou 2 vai estar bom. Fica tranquilo, fica tranquila. Não tenha pressa. Faz a coisa bem feita. Porque não é quantidade, é qualidade. A vida não é assim? Não é quantidade, é qualidade. Tem um estudo recente de um escritor, que chama Samuel Jackson, que ele diz assim, é interessante notar, ele é um pesquisador, que o dinheiro não necessariamente tem importância fundamental para a segurança e a vida das pessoas. O que está acontecendo de uma maneira muito sutil na sociedade, de uma maneira geral, muito sutil, porque não é de uma hora para outra, é a satisfação do indivíduo nas realizações pessoais, no trabalho, no lar, no relacionamento, etc. O dinheiro está deixando de ser foco central para ser acessório, como de fato ele é. Não é verdade? Ele não é foco central, ele é acessório. Quem bota foco central é de direito da criatura. Mas olha que interessante, ele diz isso é sutil, não é de uma hora para outra. Não é abandonar nada, não é isso. Melhoria, conforto, não é nada disso que ele está dizendo. Ele está dizendo, as pessoas estão buscando se sentir satisfeitas com o que estão realizando. Isso é sensacional, não é? Você estar bem com o que você está fazendo. A remuneração faz parte. Se há uma atividade que haja remuneração, ela faz parte. Mas o importante é você fazer aquilo que você gosta. Porque, como diz Confúcio, quem faz o que gosta nunca trabalhou na vida. Né? Isso é desde Confúcio. Se você faz o que você gosta, você não trabalha. É puro prazer. Segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Meu Deus do céu, segunda-feira. Haja Cristo. Está infeliz. Não está construindo o bem em si mesmo. Está desperdiçando tempo. Energia. Alguém falou energia. Está desperdiçando energia. Vai desencarnar mais cedo. Vai. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito.
é da lei. Então veja, mas eu faço esse trabalho. Coloque a dedicação, o amor no que está fazendo, e você vai ver a diferença da segunda-feira. A diferença. Tem o lazer e tem o lazer. Né? Tem o lazer e tem o lazer diferente. É o quê? Posicionamento. Incrível o cara dizer, a sociedade está gradativamente evoluindo para isso. Incrível. Que bom. Veja, a evolução não dá saltos. Se você pegar um gráfico evolutivo nosso, ele não é assim. Porque ele não, nem poderia. Né? Porque seria dar saltos. É circular, espiral de linhas concêntricas. Uma bem grudadinha na outra, em espiral. Então, com naturalidade, a gente vai construindo a nós mesmos. E na medida que a gente se constrói, nós interferimos no outro. Você de bem, não é totalmente de bem, não é uma coisa, sabe? As pessoas acham que é 880. Ou tem que ser assim ou assado. Não é. Você, dentro da possibilidade de bem, você contamina as pessoas. Porque o bem, ele contamina. E existe, olha que coisa incrível, existem estudos científicos que provam o seguinte. A gente já trouxe um que era a questão do AA. Quem esteve aqui numa das palestras lembra que nós trouxemos uma das estruturas de como funciona o AA, o Alcoólicos Anônimos, e o que a ciência descobriu a respeito. Mas a ciência foi mais fundo também nesses aspectos do bem na criatura. Quem pratica o bem, seja ele de que natureza for. Então, demos o exemplo no veículo, você está em casa, um bom pensamento para uma pessoa ou pessoas, etc. Ouviu um noticiário desagradável, entenda, aquilo é a opinião daquela emissora. Pode não ser a verdade integral, tem a opinião da emissora que ela tem o direito da opinião dela. Mas uma opinião tem o valor de uma opinião, ponto. Ok? Não significa que seja a verdade integral. Se ouviu, não é agradável, eu posso entrar no jogo ou eu posso mudar a frequência e mandar para aquelas criaturas vibrações positivas. Você gosta de ler o jornal, hoje já não há necessidade mais do físico. Você lê o jornal, as notícias de primeira página, lamentavelmente, vão destacar os grupos que saem do normal. Não é? São 8 bilhões de pessoas que estão fora do trabalho, do estudo, etc. São pequenos grupos. Por maior que eles sejam, são pequenos, dada a proporção da sociedade planetária. Não é? Só falando de encarnado. São 8 bilhões hoje, Emmanuel, no livro Roteiro, diz que a população total do planeta, mais as dimensões espirituais, são um total de 22 bilhões. Como existem imigrações entre planetas, pode ser que esse número tenha até aumentado, pela lógica. A gente pode estar falando em 8 de reencarnados e às vezes até uns 30, né, em outras dimensões deste planeta, que diz respeito a esse planeta. Mas seja como for, 22 já está de bom tamanho. Isso em 1970. Na realidade, eu vejo a notícia que destaca os grupos que saem desse número, que é gigantesco, e faço o quê? Miserável! Hã? Não tem? O que eu fiz? Eu me liguei a uma situação que eu nem sei se é verdade. E fiz o quê? Em mim. Dei um choque energético em mim, no meu sistema imunológico, que já atua de imediato no meu organismo, e fiz o quê? Lembra do Chico? Vá com Deus.
mandei essa energia, que se conectou com mentes que estão numa sintonia similar, não é igual, similar, abasteci essas mentes e, pumba, recebi isso de volta. Como eu dei, a situação é minha, né, fui eu que implantei, o meu sistema imunológico está debilitado naquela fração que eu emiti, voltou, pumba, me pega aonde eu sou mais sensível. Se eu tenho um problema no estômago, aquilo, puf, de imediato. Não é assim? Se eu comi alguma coisa que estava ótima, pum, me faz mal. Eu comi alguma coisa que estava estragada. Não estava. Mas porque não é uma coisa que vai e depois volta. Não, é papo, é online, né? E no computador de Deus não tem vírus, entendeu? No sistema de Deus não tem vírus, é papo. Né? O vírus somos nós que emitimos, se for o caso do vírus. Note, é rápido. Perdemos a oportunidade de fazer o quê? Que Deus assista essas criaturas. Mas não terá. Que Deus assista essas criaturas. Que tenha misericórdia de nós. Mudou ou não mudou? Mas não é natural em mim. Claro que não é. Nos primeiros momentos não são mesmo. Eles não são. Não é natural. Ele vai sendo natural à medida que eu me exercite. Né? Aquele vai com Deus é a mesma coisa, às vezes, do bom dia. Fica uma coisa comercial. Bom dia. Mas você está preocupado se o cara vai ter bom dia ou não é? Não é? Com o tempo você entendendo, olha, a doutrina espírita é aplicabilidade, é vida, é momento, não é para morrer. Não é? A gente, a doutrina espírita vai morrer bem. Não, é para viver bem, agora. Não é lá, é aqui. Quando for no plano, isso é lá, é aqui. Porque lá também, quando for lá, já está lá. Somos seres interexistentes. Não é? Você vive aqui, deu uma cochiladinha, pumba, tá lá. Aliás, nem saiu. Né? A relação é essa. Somos multiexistenciais. Não estamos restritos. Então, é aqui, agora. Mas não é natural. Claro, não é natural. Mas aí, quando a gente tem consciência, o nosso bom dia muda. Porque nós desejamos um bom dia mesmo. Porque ele tem que ser bom para nós. E aí a gente estende o bom para o outro. Então já chega no espelho logo de manhã, e vai chegar. Chega lá e dá um bom dia para você. Bem-humorado. O sorriso seu, você merece. A gente quer construir o bem, fazendo um negócio gigantesco. Não, que eu queria ser como Chico. Não entra nessa, né? Você não sabe onde é que o sapato aperta. Entendeu? Vamos devagar. Você vai ser muito mais, vai chegar até a ser um Jesus, um espírito crístico. Mas vai devagar. Não é? Porque às vezes a gente quer a missão, a gente quer ser missionário sem a missão. Só que a missão num planeta de expiação e provas, a coisa não é tão simples. Porque se acende a luz, vem um monte de gente querendo apagar. Não é verdade? É a mesma coisa quando você entra numa empresa, por exemplo. Sempre foi feito desse jeito, agora vem esse fulaninho aqui querendo mudar tudo. Não é verdade? Sempre tem os do contra. Porque é exatamente isso. Sabe por que isso acontece? Por causa dessa situação aqui, que não mudou. E agora mudou. Essa situação aqui, os atritos com a diversidade entre as pessoas somente são possíveis nesta dimensão. Porque aqui não ocorre separação por padrão vibratório. Está todo mundo junto. Não é verdade? Todo mundo na mesma cesta. Você desencarna, aí é gravidade atuando. Gravidade atua no perispírito, viu? Aí, é uma pessoa com uma mente dinâmica, positiva, boa, dentro das possibilidades da condição evolutiva de cada um de nós. Tá magrinho, magrinha. Não importando a dimensão. Está magrinho, magrinho.
Ah, não. Minha vida foi um inferno. Nossa, uma coisa. Vou ficar onde? Pesadinho, pesadinho. Para onde eu vou? Para onde você acha que você vai? Né? Para onde você acha que você vai? Percebeu? Olha, isso é de quem? É nosso. Ó, é nosso. Não é, porque o Espírito, porque o mentor, porque não sei quem me deixou na mão, porque Jesus. É nosso. Ou anula gravidade, ou deixa ela situada. Ela não muda, aliás, né? Ah, mas o cara vai para a Lua e fica pulando. Claro, a massa é menor, por isso que pula. A gravidade é a mesma. E atua no perispírito. Vibração, ondas curtas, que é a vibração de entidade mais elevada, tchum, você vai que nem um foguete. Vibração densa, é livre-arbítrio. Veja, e o convite aqui é por isso que é metodologia evolutiva. A situação é... Oi, ali é só o ar-condicionado. A situação é com todo mundo. Porque aí são os testes. Não é? São os testes, o que é positivo. E o que acontece? Bem aproveitado esses testes que a gente chama de relacionamentos, elevam-nos na asa do amor. Aproveite. Não é ser capacho de ninguém. Ok? É lembrar da fábula indiana, da Naja, que é muito antiga, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que passava, a Naja picava todo mundo onde ela ficava no terreno, até que passa um homem santo e diz, olha, minha irmã, você tem que ser uma pessoa, no caso, uma serpente bondosa, etc. Parar de picar todo mundo, etc. E aí ela meditou, refletiu, porque o cara era espírita. Ela disse assim, puxa, legal, ele deu o livro dos espíritos para ela, que ela também deixou aberto para espantar espírito, e coisa do gênero e tal, e ela vai ser boa com quem, não é? Está sozinha. Não dá para ser bom sozinho. Então, vou ser bom com a coletividade. Foi para a cidade. Quando chegou na cidade, o pessoal... Foi o óbvio, né? Caiu de pau nela, e paulada, não sei o quê, ela volta para a toca dela toda arrebentada, nona no rabo, coisa do gênero e tal. Passado um tempo, vem o cidadão de novo, com aquela conversinha. Disse, nossa, que draga que você está. Disse, pois é, fui na sua. Né? Fazer o bem, ajudar os outros, etc. Só alegria. Olha o meu estado. Disse, eu disse para você não picar as pessoas, mas eu não disse para você não mostrar as suas presas. Né? Alto lá. Tem limite. Não é com a criança. É Jesus dizendo que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se o seu sim for não, o seu não for sim, você está perdido. A não ser que você tenha reencarnado como filho ou filha, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um João Paulo II, um Sai Baba da Índia, um Masaharu Taniguchi, nem mexe porque você vai estragar. Se você não tiver, vai administrar um monstrinho depois dos 7 anos, que é quando termina o processo reencarnatório e o neguinho começa a mostrar aspectos da personalidade anterior. E aí ele diz para você, vai me pagar, meu nego. Agora, o buraco é mais embaixo. Então é o quê? O processo da educação, que é a metodologia reencarnatória. É um processo educacional. Nos auxilia no relacionamento. Aí, trabalhando dentro das possibilidades, a gente se eleva no amor. E a necessidade do trabalho nos estimula a estudar, a aprender, a se aperfeiçoar, e a gente se impulsiona na sabedoria. São as duas asas do espírito. Que é interessante notar, porque o Kardec, em relação ao assunto, ele faz algumas questões
que nós trouxemos sinteticamente aqui, na número 168, ele diz: o número de existências corporais é limitado ou reencarnaremos perpetuamente? A resposta: a cada nova existência progredimos, ninguém anda para trás. E não necessitaremos mais das provas da vida corporal ao alijar-nos, ao nos dispensarmos de todas as impurezas. Outra pergunta que ele vai fazer é a seguinte: o número das encarnações não é o mesmo, não é a pergunta e a resposta para todos os espíritos, uma vez que alguns caminham mais depressa. Como é que eu caminho mais depressa? Essa resposta está em nós. Faça o bem. Faça o bem. Você caminha mais depressa. Ah, mas eu ainda tenho uma série de situações, de hábitos que eu preciso substituir, porque você não desaparece com hábitos, você substitui. Né? Tem uma série de hábitos que eu preciso substituir. Que bom, nós estamos num planeta que todo mundo tem hábito para substituir. Vamos trabalhando à medida que descobrimos eles, e é fantástico entender com Emmanuel, que está no livro Leis de Amor, que ele diz que quando a gente percebeu um hábito desagradável, já evoluímos. Porque saiu do automatismo para racionalizar, não quer dizer que resolveu. Não é, Kelly? É assim. Não diga né, tá, gente, entende. Não é isso? Você já conversou com gente que tem vício de linguagem? Chega uma hora que você ouve só, ou então aqui, que é mais bacana, you know. Se você falava espanhol, tu sabe, chega uma hora que você ouve só you know, porque vira uma muleta. Aí a pessoa diz: nossa, você falou 3 minutos, eu contei 50 you knows. Foi quando eu parei de contar. O próximo you know seu, se a gente tiver interesse, a gente já dá uma segurada. Se tiver interesse. Mas vai voltar nos you know? Vai. Mas cada vez menos. É como funciona a substituição do hábito. É cada vez menos, porque estava um hábito, estava automatizado e a gente nem percebia. Você vai trabalhando devagar. Eu tenho um amigo que ele dirige como se ele dirigisse Fórmula 1. Aí o filho dele cresceu. Os filhos e as filhas são uma beleza. Não é? Porque se você não aprende de um jeito, você aprende com eles de outro. Aí o filho cresceu e, obviamente, foi tirar a carta aqui, que é aos 16 anos. E como observava o papai dirigindo como um piloto de Fórmula 1, começou a dirigir igual. Aí ele fez o quê? Cara inteligente. Preciso dar o exemplo. Tirou o pé, passou a ter mais tranquilidade. E aí pode, com moral, dizer para o filho: olha, mas você fazia, mas eu percebi que eu cometi equívocos. Porque a melhor coisa que a gente tem para fazer é reconhecer quando a gente também é humano. Não é? Nós reconhecemos que nós somos humanos, que nós podemos falhar. Não é assim? Nós temos o direito de falhar. E a maior caridade que existe, segundo Augusto César Espírito, também pela psicografia do Chico, no livro Presença de Luz, que eu já citei num momento anterior na nossa aula, por um outro assunto, ele diz que a maior caridade que tem é nós termos caridade com aquela pessoa que tinha conhecimento a respeito do assunto, mas teve a experiência de se equivocar novamente. Como? Você foi me fazer isso, frequentando o KSSF, indo em aula, palestra, tomando passe, engolindo passe, enfiando passe garganta abaixo. Você não sai de lá, é um papa-passe, e ainda aproveita, passa pela cantina e come na cantina, porque sabe que a comida é fluidificada e não tem caloria, a caloria vai para o perispírito, não vai para o corpo. Como que você foi fazer isso? Só falta você trazer a cama, para levar a cama para o centro, para ficar lá o tempo todo. Não é assim? Às vezes é. A caridade apesar de tudo isso, você ter caridade para a pessoa que se equivocou. Não é? Porque a pessoa é um ser humano, como nós também somos. Não é aplaudir desequilíbrio. É usar do bem. Caridade é uma palavra latina, quer dizer amor. Não é? Então, é amar. E se a gente não ama quem é o próximo mais próximo, como é que nós vamos amar
o próximo mais distante. Não é? É fácil, às vezes, dizer, porque fulano, adoro ciclano. É, porque ele está lá. Vai comer 1 quilo de sal com ele. Né? 1 quilo de sal demora. Né? Demora um tempão. Vai conviver lá. Esse é o ponto. Por isso que cristianismo, ou espiritismo, que é cristianismo redivivo, é para hoje. É para agora. Não é para lá. É para agora. Kardec continua dizendo, existe um ponto final nas reencarnações como espírito puro. Vale lembrar que o progresso é infinito. Chegado ao estágio de espírito puro, a evolução continua. Olha que beleza. Por isso que você vê lá em Jesus, sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Esse e significa que tem gente que faz mais que ele. Então, você tem um Cristo planetário, você tem Cristos planetários. No sistema solar, você tem um Cristo que cuida do sistema solar. Aí você vai ter um Cristo que cuida de uma galáxia. Você deve ter um Cristo que cuida de 2. Depois você tem um Cristo que cuida de 3. E vai indo. Aí tem um Cristo que cuida de uma dimensão universal, que tem outro que cuida de outra. E a criação, como é infinita, imagina. Não se sabe como é que evolui nesse particular, mas há um processo que sempre é renovador, é dinâmico. Por isso que nós somos essas criaturas renovadoras, dinâmicas. Quando você estaciona, você fica doente. Aliás, porque o estacionamento já é a doença por si só, não é verdade? Já é a doença por natureza. Não é você, como a gente vai colocando, né? Tem no espanhol, mas não tem no inglês. Né? Você parqueou no estacionamento, não é verdade? Ficou parqueado. Você pode dar umas dessa, mas não tem jeito, a natureza vai exigir. Se não se movimentar, vem o processo que a gente chama de dor, que é, na verdade, o atrito de nós e nós mesmos. Né? Saímos do centro e o centro nos puxa, a gente resiste, o centro nos puxa, a gente resiste, resistência faz atrito faz calor, calor a gente chama de dor, que é o que, presta atenção, as coisas não são bem por aí. Por que a construção do bem? Não é? A doutrina espírita nos esclarece e alerta que o bem é libertador. Não teve ninguém mais livre do que Jesus. Não é verdade? Totalmente livre. Você me tira o corpo. Eles não sabem o que fazem. Isso é de uma bondade, de um amor e de uma liberdade que é para nós o modelo e guia. Eles não sabem o que fazem. Imagina, você está crucificado, que é né? Não vamos fazer apologia da dor, mas era uma punição para aquele considerado terrorista na época, que era uma punição romana, para a pessoa que causava prejuízo para um cidadão ou para o Estado romano. Ele era levado à pena capital, que era essa. O indivíduo desencarnava lentamente por asfixia. Mas você está ali numa situação dessa, depois de toda a humilhação e a agressão, você olha para as criaturas que procuraram te humilhar, que te agrediram, e não tem nada contrário a essas pessoas, nem mágoa, nem coisa alguma. Né? E faz uma intercessão a Deus em favor da criatura. Por isso que liberdade completa em relação a essa situação. E ele vai dizer para nós como é que a gente se liberta. Vigia e ora, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente usou metodologia de autoflagelação e de enclausuramento e de não sei o quê, porque a carne é fraca, e se ela é fraca, ela afeta o espírito. Não é. A carne, nesse caso, é o ego, que é o tirano. Essa é a condição. Somos nós e nós mesmos, é a questão do ególatra, né? Do egoísmo, dessa condição que é a parte frágil em nós. Por isso que ele diz para Felipe, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico,
O homem, ser humano, é mais frágil do que mal. A fragilidade, a fraqueza que ele está dizendo é isso. É a falta do quê? Do que esse cidadão, 500 anos antes dele, quando entrou no templo de Apolo, em Delfos, viu no pórtico: homem, conhece-te a ti mesmo. Entenda, ser humano, conhece-te a ti mesmo. Porque em conhecendo, a gente se domina, ou procura, pelo menos, se dominar dentro do possível. Por isso que aquela situação, não vem não, que eu conheço você muito bem. Bobagem. Não conhece nada. A gente não se conhece, como é que vai conhecer o outro? E tem um detalhe, quando Paulo se encontra com Jesus na porta de Damasco, né? De Damasco, não era de Damascus, mas era de Damasco, que Jesus faz a célebre questão para ele, não é? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Que situação complicada que ele vai trabalhar, não é uma situação, caiu do camelo, viu Jesus, resolveu. Não foi isso. Ele teve que trabalhar a condição de reformulação dos seus propósitos, do seu verdadeiro fanatismo sobre aquilo que ele tinha sido preparado para, e numa carta aos Efésios, num pedacinho dessa carta, ele diz assim: a vida cristã é luta. Você está aqui, reencarnado hoje, é porque você tem pegada. Não tem? Se não tivesse, já tinha desencarnado. Porque aqui não é para qualquer um. Já percebeu? Isso aqui é planeta de expiação e provas. Não é para qualquer um. Para pensar. Você levantou, está no risco. Nem precisa levantar para estar no risco. É para quem tem, né, coragem. Vou lá e vou vencer. Ah, mas é que vou lá e vou fazer. Essa é a proposta do cristão. É luta. Eu vou melhorar. Eu vou parar de falar mal da vida alheia. Eu vou parar de reclamar do tempo. Eu vou parar de reclamar do calor. Eu vou ficar sem ar-condicionado o ano inteiro. Mas eu vou... Aí é difícil. Aí é duro. Não é verdade? Peguei no ponto fraco. O ano inteiro, verãozão que bateu nos últimos... Foi o maior calor nos últimos 90 anos, dava de sensação térmica, em centígrados, se você quiser, 47, é igual ao Rio de Janeiro, que bate 47, sensação térmica 50. Roraima, Belém, é uma loucura, não é? Porque você está fazendo treino para ir para o inferno, você já vai se preparando, porque né, é exato, mas é luta, não é fato. É luta, até porque o seu ar-condicionado pifa na época do verão. É como funciona. É que realmente tem que ter pegada. E agora, numa situação como o planeta se apresenta, situações, né? Sabe o que é? Quando você bota a água e ela ferve. Está fervendo. Que é para ou vai ou vai. Não é? Quem é que proporcionou isso? Deus? Nós. Causa e efeito. Ou vai, agora vai. Se não for do jeito, vai do outro, mas vai. Percebeu? E não é para qualquer um. Então você já tem que sair daqui hoje, assim, tobada. Chegar em casa, eu vou abençoar todo mundo. Ainda bem que eu moro sozinho, né? Aí eu morando sozinho, eu vou chegar em casa e dizer para os meus obsessores: cheguei, estou com Jesus, né? É só ele na causa, vai ser uma loucura. Vou chegar lá assim, né? Vibrando amor. Se é que vai conseguir chegar lá. Até lá tem um percurso, a não ser um colega nosso que estava na aula aí, que mora aqui do lado. Aí já é mais fácil. Mas né, tem um percurso, não é verdade? Tem todo um... eu quero fazer Harvard. Ok.
Tem um percurso para, não é só eu vou lá e me matriculo. Tem um percurso antes de acontecer esse processo. Não é assim? Quando a gente quer alguma coisa, tem um percurso. Eu quero trocar XPTO, casa, carro, seja lá o que for. Tem um percurso ali de esforço, de trabalho, de atitude, etc. Que é isso que mostra, exatamente esse é o estímulo que Jesus nos dá, né? E ele nos traz de maneira fácil. Ele pega do Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei, né, que está lá no Velho Testamento. Às vezes a gente não lê o Velho Testamento porque ele é velho. E não lê o Novo, espera ele ficar velho, e não lê nenhum dos dois, fica tudo certo. Então lá no Deuteronômio está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro, é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico, que era da tribo de Levi, né, dos levitas. Jesus pega esses dois e sintetiza com um registro em Mateus, dizendo: nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Olha que beleza. Assim, é verdade, tudo quanto quereis, continua Jesus, que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Né? Jesus é ação. Tobias diz: não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro te faça. O Tobias no Velho Testamento. Jesus é diferente. Faça ao outro aquilo que você quer que o outro faça. Ou seja, construa o bem na sua vida. Coloca mais um tijolo nessa construção, porque nós estamos aptos a ter fé, porque devemos construir o bem dentro de nós. É Jesus que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade somos nós. Quanto mais a gente se conhece, mais nós nos libertamos do ego. Nós nos libertamos de nós mesmos. É um percurso. Todo esse percurso exige esforço, mas é necessário trabalhar no bem. É interessante notar que você tem um livro que se chama Eu Sou Malala, que é essa escritora, ela é paquistanesa. Ela chama, eu preciso ler aqui, é Malala Yousafzai. Ela, aos 17 anos de idade, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por um atentado que ela sofreu, porque ela queria estudar, e a mulher, no local onde ela nasceu, ela é paquistanesa, não podia estudar, e ela trabalhou para saiu ilesa do atentado, apesar de ter recebido o tiro, etc., e passou a trabalhar pelo direito das meninas, das moças, das mulheres estudarem. E com 17 anos ela recebe o Prêmio Nobel da Paz. E ela escreveu esse livro, Eu Sou Malala. E ela pegou em determinado momento um ditado paquistanês. Se você leu essa obra, se não leu, vale a pena, e você encontra esse ditado nesta obra. Ela pegou um ditado paquistanês que diz o seguinte: quando damos arroz aos pobres, até os passarinhos e as formiguinhas que colhem os grãos que caem no chão, oram por nós. Pense nisso e muita paz.